Graça e paz, meus irmãos. João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, no versículo 11, diz assim: a manifestação do Filho de Deus na ressurreição. A ressurreição e os acontecimentos daquele dia. E Maria Madalena estava chorando, fora junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Meus prezados irmãos, meus prezados amigos em Cristo Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 20, nós vimos aqui, então, quando Jesus ressuscitou, que Jesus, ele aparece a três grupos de pessoas. Ele aparece primeiro a Maria Madalena, depois ele aparece para os discípulos que estavam com medo dos judeus, né? No versículo 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então a segunda aparição de Jesus foi aos discípulos que estavam ali trancafiados, com medo dos judeus, né? E depois Jesus aparece pela terceira vez a Tomé. Tomé diz assim, versículo 24, capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse depois aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E então 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Então, Jesus, ele aparece então na terceira aparição a Tomé. Ele aparece, como eu disse, os irmãos. A primeira vez ele aparece a Maria Madalena. A segunda aparição ele aparece para os discípulos, que estavam com medo dos judeus. E na terceira aparição ele aparece para Tomé, que disse: olha, eu só acredito se eu ver o sinal dos cravos. Aí Jesus mostrou ali o sinal dos cravos e ali Tomé acreditou ali em Jesus. Meus prezados irmãos, isso aqui é profético. A Bíblia, ela é profética. Deus está nos mostrando aqui coisas proféticas também. Então nós queremos trazer aos irmãos a implicação profética dessas três aparições de Jesus após a sua ressurreição. Segundo o pastor Lamartine Pozella, os irmãos precisam de ver aquele vídeo, o arrebatamento e a lei das primícias, a lei das colheitas. Ele fala de três colheitas: a colheita da cevada, que é a colheita da igreja; a segunda colheita, a colheita do trigo, que são os crentes e os judeus durante a grande tribulação;
e a colheita da uva, que é os últimos judeus que vão ser colhidos ali no Monte das Oliveiras, na batalha de Armagedon. Ou seja, a igreja será retirada como cevada, o segundo grupo será moído como trigo na grande tribulação, e o terceiro grupo, os judeus, será pisoteado como a uva ali no final da grande tribulação, na chamada batalha de Armagedon. Então, esse ensinamento é um ensinamento corretíssimo. Então, não tem como a igreja de Jesus Cristo ela entrar na grande tribulação. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo ela é elite. A igreja de Jesus Cristo ela é a noiva do Cordeiro. Ela é o rabisco da terra. Então, meus amados e prezados irmãos, é exatamente essas três colheitas que nós vemos, a colheita da cevada, a colheita do trigo e a colheita da uva, é exatamente o que nós vemos aqui. Maria Madalena, ela tipifica aqui a igreja, a colheita da cevada. Interessante que Jesus ressuscita, e a quem ele se revela primeiro? Ele se revela a Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma mulher prostituta. Depois ela se converteu e se tornou uma serva do Senhor. É exatamente a igreja de Jesus Cristo, nós cometíamos prostituição espiritual. Nós éramos pessoas desprezíveis. Maria Madalena era uma mulher desprezível, era uma mulher que era discriminada na sociedade. A igreja de Jesus é assim, ela é desprezível, ela é discriminada pela sociedade. Mas ela se converteu, se tornou uma serva de Deus, e quando Jesus ressuscitou, Jesus se manifestou primeiro a quem? A Maria Madalena. Né? Mulher na Bíblia significa igreja. Em alguns casos, Israel também. Israel e igreja. Nesse caso aqui, Maria Madalena, ela tipifica a igreja. Então Jesus ele vai se manifestar primeiro para a igreja. No arrebatamento, ele se manifesta para a igreja, ou seja, para Maria Madalena. Ele se manifesta, então, a Maria Madalena. Ela foi a primeira mulher, ela foi privilegiada de ver Jesus após a ressurreição. Isso aqui, meus irmãos, tipifica o arrebatamento da igreja. Tipifica, então, como eu disse aos irmãos, a colheita da cevada. A igreja será removida como cevada. Então, a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela não entra na tribulação. Nós não temos nada a ver com a tribulação. A tribulação não é para a igreja. A tribulação, ela é o tempo de angústia de Jacó, Jeremias 30, versículo 7. Né? A tribulação, ela é os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel. Então a igreja, ela não faz parte disso. Né? A última semana, ela foi destinada, às 70 semanas, ela foi destinada para o povo judeu e não para a igreja. Então, a igreja ela não entra na tribulação, a igreja ela será colhida como cevada. Então, essa aparição de Jesus a Madalena, Maria Madalena, tipifica o arrebatamento da igreja no dia ali que Jesus ressuscitou. Ou seja, a igreja será arrebatada ali, né? E os crentes que morrerem em Cristo restarão primeiro. E aí, então, Jesus, depois que ele aparece para a Maria Madalena, aí no segundo grupo, aí vem no versículo 11, Jesus estava, né? No versículo 19, então, aliás, no capítulo 20, versículo 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrando as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado. Então, Jesus aparece a um outro grupo que está com as portas trancadas, com medo dos judeus. Então, esse grupo aqui ele tipifica os crentes da grande tribulação. Essa aqui é a colheita do trigo, é os crentes que vão ser moídos como trigo, no tribulon, na tribulação. Né? Os crentes aqui que estão com medo do judeu. Então, durante a grande tribulação, um grupo de crentes que vai se converter após o arrebatamento, outros vão abrir os olhos tarde demais, porque eles vão perder o arrebatamento, eles vão abrir os olhos, e então eles vão esconder do anticristo. Muitos aqui vai estar escondido dentro dos matos, muitos vai estar escondido dentro das florestas, muitos vai estar escondido dentro de cavernas, né? Isso já aconteceu na Idade Média, quando o Império Romano
perseguia os cristãos e eles escondiam nas catacumbas. Então esse grupo de crente aqui, meus irmãos, é justamente os crentes da grande tribulação. É um grupo de crentes entre judeus e gentios que vão estar escondidos do anticristo durante a grande tribulação. Então Jesus, ele se manifesta então a esse segundo grupo, ou seja, então aqui é a segunda chance aos deixados para trás. Então Jesus se manifesta também a eles. Então aqui tipifica, esse segundo grupo aqui, tipifica então os crentes que serão moídos como trigo. Esse grupo será moído como trigo, mas será salvo, né? Na tribulação, ou seja, no tribulon. Então a segunda aparição de Jesus ao grupo de discípulos que estava trancafiados com medo do judeu. Ela tipifica o grupo de crentes que vai estar escondidos com medo do anticristo durante a grande tribulação. E eles serão moídos como trigo, mas serão salvos. Essa é a segunda colheita, a colheita do trigo. E a terceira colheita é justamente Tomé. Tomé, ele tipifica, então, o que Tomé falou? Eu só acredito se eu ver o sinal dos cravos. Se eu não ver o sinal dos cravos, de forma nenhuma eu acredito. Então o que você faz? Você vai conectar a história de Tomé, capítulo 20 de João, versículo 24, o irmão conecta com Zacarias 12, verso 10, né? Onde fala da conversão de judeus, e Apocalipse 1, verso 7, meus irmãos. Então Tomé aqui, ele está tipificando aqui, então, os crentes que serão pisoteados como a uva. Então, a colheita da uva. O terceiro grupo aqui, Tomé, ele tipifica, então, o povo judeu no final da grande tribulação. Então, ele tipifica a colheita da uva. Zacarias 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Então o judeu vai ver o sinal dos cravos. Foi exatamente Tomé. Eu só acredito se eu ver o sinal dos cravos. Então Tomé tipifica o terceiro grupo que vai se converter no final da grande tribulação, ali no Amargedon. Ele disse assim, ó: e olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui é a conversão do povo judeu. Aí você joga ainda Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, onde fala da segunda vinda, né? Jesus está descendo no Monte das Oliveiras, Apocalipse 1, versículo 7, vai dizer a mesma coisa de Zacarias 12, 10 e 11. O que diz Apocalipse 1, versículo 7? Está dizendo assim, ó, meus irmãos: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. Tá vendo? Os judeus, então, eles vão ver o sinal dos cravos. Eles transpassaram Jesus, aí eles vão se converter. É exatamente o Tomé. Eu só acredito se eu ver o sinal dos cravos. Então, meus irmãos, eu queria passar a vocês essas informações que eu acho muito interessantes. Essas 3 aparições de Jesus após a sua ressurreição e a sua implicação profética, a sua implicação tipológica, né? Jesus aparece a Maria Madalena, que tipifica a igreja, o arrebatamento da igreja. Depois Jesus aparece ao segundo grupo de discípulos que estava com medo dos judeus, que tipifica os crentes da grande tribulação. E depois ele aparece a Tomé, que se converte só quando vê o sinal dos cravos. Ou seja, um terceiro grupo, os judeus, que vão se converter no final da grande tribulação, lá em Amargedon. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Estamos vivendo nesses dias que nós temos que estar antenados, nós temos que estar ligados, porque está muito próximo, a trombeta vai tocar. Que Deus abençoe a todos, nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.